pessoal! Nós já comentamos bastante a respeito do público da educação inclusiva, certo? Nos próximos slides, eu vou dar orientações específicas de como proceder com cada uma das deficiências e as síndromes mais comuns na escola. Sejam bem-vindos! Trabalhando com formação de professores, eu percebo nos meus alunos e alunas muitas dúvidas a respeito das definições. Elas falam, professora, eu não sei o que é distúrbio de aprendizagem, deficiência, síndrome e etc. De uma maneira mais geral, eu trouxe aqui as 3 principais definições que eu acredito que vocês devam ter em mente quando a gente fala de problemas de aprendizagem dentro da escola, tá? A primeira é a dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, ela é um comprometimento no rendimento do aluno. Esse aluno ele não tem deficiência, ele não tem retardo mental, ele não tem comprometimento cognitivo, mas ele não consegue avançar, né? Ele tem um problema, uma dificuldade, às vezes em relação a uma ou duas matérias, às vezes em todas as matérias. E aí você precisa procurar um fundo emocional, um fundo psicológico nesse aluno. São problemas de atenção, de baixa autoestima, às vezes a criança está com dificuldade de memória. Olha, como psicopedagoga também na clínica, eu vejo que às vezes o aluno está com falta de sono, não está dormindo direito, não está se alimentando direito, e isso afeta o rendimento escolar dele. Então, a dificuldade de aprendizagem é mais fácil de ser resolvida se você detectar logo a causa e corrigir, tá? O distúrbio de aprendizagem já é fruto de um funcionamento diferente do cérebro, tá? Quem tem um distúrbio de aprendizagem tem algum local do cérebro que está funcionando diferente. Nós não conseguimos ainda avançar nos estudos para localizar a origem de todos os distúrbios de aprendizagem, mas a gente sabe que o cérebro dessa pessoa funciona de modo diferenciado através de exames de imagem que alguns pesquisadores realizaram, tá? Os mais comuns na escola são a dislexia, que aparece principalmente na fase de alfabetização. A criança enxerga as letras de uma maneira diferente, trocada. Às vezes não enxerga determinada letra. Isso influencia também na escrita. A descalculia, que seria uma dislexia, mas com números. A dislalia, problemas de articular a fala. Então, ela não tem um problema fonológico grave, ela tem um problema realmente de manifestar o som, né? De articular o pensamento de modo que saia algo coerente. Disgrafia, um problema de coordenação motora fina, ela não vai conseguir desenhar nada delicado, ela não vai conseguir fazer o desenho da letra e vai trocar algumas letras. Nós temos também o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, os distúrbios de aprendizagem são muito comuns, tá? É uma geração que está se adaptando ainda ao grande número de informação que recebe, e aí o cérebro acaba, às vezes, né, manifestando um distúrbio. A deficiência, por outro lado, é uma incapacidade intelectual acentuada, que pode vir acompanhada de retardo mental e que causa atraso no desenvolvimento cognitivo, tá? Desculpa, isso aqui é deficiência de aprendizagem intelectual, tá? Por quê? Porque uma criança com deficiência física, ela não tem comprometimento cognitivo necessariamente, tá? Se ela tiver comorbidade. Uma criança que é cega, ela não tem o retardo mental, a não ser que seja um outro problema. Então, assim, a deficiência de aprendizagem baseada numa deficiência intelectual, ela tem um retardo e um atraso mental. Então, nesse caso, é um problema mais difícil de ser resolvido, mas que tem como ser resolvido. Bom, nós vamos falar agora das orientações para as deficiências, as que são atendidas pela lei, pelo atendimento educacional especializado, AEE. Então, nós temos a deficiência física.
Se a criança tem deficiência física, mas não tem comprometimento cognitivo nem sensorial, nós temos a orientação de que essa criança seja integrada na sala da maneira mais natural possível, observando, logicamente, o ambiente acessível, né? Que a criança possa se locomover e se movimentar de uma maneira segura e de uma maneira que ela interaja com os outros alunos. Então, não existem medidas de adaptações em relação ao conteúdo ou a métodos. A adaptação é toda feita no material do aluno. Se ele tiver dificuldade para segurar um lápis, né? Às vezes tem dificuldade para se comunicar, então vai usar a comunicação alternativa e ampliada. Vai depender muito do comprometimento físico que o aluno tem. Mas intelectualmente, se ele estiver preservado, o ensino dele vai ser o mais integrado à sala possível, tá? Na deficiência auditiva, nós temos 2 tipos de recomendações. A primeira em relação ao aluno que não é totalmente surdo, tá? Se ele usar o aparelho auditivo, tudo bem, integração normal na sala de aula, sem necessidade de adaptações. Se ele tiver o comprometimento auditivo e não usar o aparelho, então ele não ouve bem, esse aluno precisa ficar perto do professor para que ele ouça bem o que o professor está explicando. O professor precisa ficar atento para ver se o aluno entendeu, senão ele vai ter que chegar mais perto desse aluno e explicar novamente para esse aluno as partes em que ele não conseguiu ouvir novamente. Para isso é fundamental que o professor mantenha a sala controlada, para não ter excesso de barulho, que vai prejudicar esse aluno com deficiência auditiva de entender o que o professor está falando. No caso do aluno surdo, ele vai precisar de um intérprete de Libras, para que esse intérprete traduza o que o professor está falando em Libras para o aluno. Ele precisa frequentar o AEE para que ele aprenda a língua de sinais, para que ele seja alfabetizado em língua de sinais. Esse aluno precisa ser bilíngue, tá? Ele precisa ser alfabetizado em Libras e em língua portuguesa, para que tenha esse recurso de usar uma e outra quando for necessário. Se você tem um aluno surdo, professor, cobre da escola o intérprete de Libras e cobre atendimento educacional especializado para esse aluno. É um direito dele e às vezes você vai ser a única voz desse aluno na sociedade. Às vezes os pais nem sabem desse direito. Então, o professor precisa cobrar esses direitos do aluno para que ele tenha uma aprendizagem plena. No caso da deficiência visual, nós temos 2 casos também. A orientação para quem tem baixa visão é que o aluno fique perto da lousa onde o professor está passando o conteúdo e perto do professor, para sempre estar tirando dúvidas. O material dele tem que ser ampliado, ou então ele deve ter as lentes, né, as lupas, para aumentar. Caso o aluno seja cego, o material precisa ser em braille, para que o aluno possa ler. Precisa ter punção e reglete para produzir o material em braille. O aluno precisa ter acesso ao AE, porque as salas de AE costumam ter a impressora em braille, então o professor pode mandar o documento para ser impresso em braille, né, os conteúdos da aula. E nós temos também o DOSVox, que nós já citamos nos slides sobre softwares, que é muito mais prático. Se o aluno tiver um notebook, ou a escola tiver um notebook para emprestar para o aluno, esse programa vai fazer todo o trabalho de sintetizar a voz humana, e ali o aluno vai trabalhar os seus textos, as suas tarefas, o professor vai poder olhar, observar como está o desenvolvimento destas. É muito mais prático. Além dessas deficiências, nós temos a deficiência intelectual, que é um caso mais delicado. Por quê? Porque a deficiência intelectual vai variar muito de aluno para aluno. Ele pode ter um retardo mental leve, um comprometimento cognitivo leve
E aí a tarefa do professor é mais simples, porque ele vai adaptar minimamente o conteúdo para que aquele aluno consiga aprender, consiga acompanhar a sala. E aí, em conjunto com o atendimento educacional especializado, esse aluno pode progredir muito bem. Isso acontece muito com quem tem síndrome de Down. Existem muitos casos de Down que são super funcionais. Por quê? Porque às vezes o comprometimento intelectual deles é mínimo. Então ele vai conseguir aprender, talvez ele avance de uma maneira mais devagar que os outros alunos, né? Mas ele consegue avançar. Então é só preciso um pouco mais de paciência, uma avaliação um pouco diferenciada, um acompanhamento um pouco diferenciado para esse aluno, tá? Mas existem casos em que o comprometimento intelectual é muito mais grave, o retardo mental é mais severo, a criança tem menos contato com a realidade, porque a comunicação dela fica afetada, o discernimento dela fica afetado. Nesse caso, é preciso que se faça um planejamento, professor, em conjunto com família, professor especialista de AEE e os outros professores desse aluno, tá? Se você é o único professor desse aluno, você vai pedir a coordenação para ajudar nesse planejamento. Porque é um planejamento mais delicado, porque é um planejamento que vai levar em conta a estabilidade física da criança, a saúde da criança. Quem tem um comprometimento intelectual muito severo acaba tendo problemas emocionais mais graves, porque acaba tendo muitos problemas de saúde. Então, nesse caso, não existe uma fórmula, não existe uma orientação específica para eu dar para vocês, porque vai precisar avaliar o quadro clínico do aluno para você estabelecer as potencialidades desse aluno e as limitações dele. Lembrando que essas também podem variar ao longo do ano, tá? Mesmo caso para deficiências múltiplas, não existe uma fórmula. Existe criança que tem deficiência intelectual, retardo mental severo, surdez, cegueira. O ensino dessa criança é muito delicado, tá? Existem alguns casos até que se recomenda que a criança, em alguns dias, não vá à escola, que ela fique em casa porque vai comprometer a saúde dela. Então, esses casos, é preciso que o professor esteja em contato com a família, porque a família vai servir de ponte para o pediatra, para o neuro, né, para o psicólogo do aluno, o psicopedagogo. É preciso que o professor tenha contato com o professor de AEE, porque esse professor é especialista em deficiências, né, vai poder ajudar. Tudo isso, todo o seu planejamento é baseado num diálogo com os outros profissionais que atendem um aluno. Então, as minhas orientações em relação à deficiência intelectual mais severa e deficiências múltiplas é essa, que o professor mantenha o maior número de contatos possíveis, que ele estabeleça uma rede de apoio para ele, porque sozinho ele não vai conseguir elaborar um plano de ensino para esse aluno, um plano de ensino eficaz, no caso. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar dos problemas de fala, porque várias deficiências causam problemas de fala, o autismo apresenta problemas de fala às vezes, e existem algumas diferenças, né, nas definições. Por exemplo, muitas crianças têm atraso na fala. Isso pode ocorrer por problemas físicos, né, no aparelho fonológico, neurais ou sociais, como falta de estímulo. Então, é muito importante que, se os pais perceberem que a criança não está desenvolvendo a comunicação, que procure um fonoaudiólogo para que ele possa investigar se isso é normal, se está dentro do padrão ou se há um comprometimento físico ou neural daquela criança. E aí ele vai auxiliar os pais no tratamento. É muito comum que as crianças tenham ritmos diferentes para aprender a falar. Mas se ela começa a frequentar a escola e não consegue estabelecer uma comunicação, os pais precisam tomar algum tipo de providência, porque, como eu já disse, sem comunicação não tem aprendizado.
Aí nós temos duas dificuldades, a disartria e a anartria. Na disartria, a criança ela quer falar, ela consegue estabelecer o pensamento de forma coerente e coesa, mas ela não consegue transformar aquilo em som. Falta articulação para ela na pronúncia das sílabas, na pronúncia das letras, ela demora para concluir uma palavra ou frase, e aí ela tem um problema naquele aparelho fonológico. O cérebro está bem, está produzindo a frase, mas o aparelho fonológico dela não está conseguindo articular corretamente. Na anartria é o contrário, a criança ela não consegue verbalizar porque ela não consegue formar a frase no pensamento, ela tem um problema de estabelecer uma coerência entre as palavras para formar uma frase, tá? Então ela fala muito pouco, muito pouco. Na gagueira, também um problema físico, mas relacionado ao emocional, a criança trava na pronúncia de sílabas e de palavras, tá? Pode ser por questões emocionais, porque quanto mais nervosa e ansiosa, mais a criança vai gaguejar. E também ter algum comprometimento físico. Todos esses problemas de fala têm que ter orientação de um fonoaudiólogo. Às vezes vai necessitar o apoio para o tratamento de um psicólogo, de um psiquiatra, porque às vezes tem que tomar medicação para ansiedade, não tem jeito, principalmente se for uma criança maior ou um adolescente, tá? E também o psicopedagogo que vai desenvolver exercícios de reforço para a criança contornar esse obstáculo. Bom, para continuar as nossas orientações, eu achei importante trazer mais algumas definições que causam alguma confusão às vezes. O que é uma doença, o que é uma síndrome, o que é um transtorno. A doença, ela deve apresentar uma causa bem conhecida, ter alterações fisiológicas bem estabelecidas, né, manifestações fisiológicas, e possuir sinais e sintomas específicos que a define, tá? Uma síndrome, ela provoca um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e que podem ter causas variadas, assemelhando-se a uma ou várias doenças. Então, ela não como é que vamos dizer assim, a doença ela é meio padrão. Então, você pega uma gripe, a gripe tem lá os seus sintomas específicos. A síndrome não, ela pode ter sintomas de uma e outra doença. Costuma-se denominar também de síndrome uma condição que ainda não tem uma causa bem definida, igual a gente tem a síndrome de Down. A gente sabe que o Down é uma alteração no par 21, no par de cromossomo 21, né? Vem um cromossomo a mais naquele par. Mas a gente não sabe por que exatamente que em algumas crianças acontece essa alteração cromossômica. E a síndrome de Down, ela causa diversas manifestações, ela tem sintomas variados. Ela pode ter retardo mental, ela pode ter problema, comprometimento da saúde, pode ter obesidade, mas ela não é igual a uma doença que necessariamente você pode analisar esse sintoma como algo que vai obrigatoriamente ocorrer, tá? O transtorno é uma condição de ordem psicológico-mental, tá, gente? Que gera comprometimento na vida de uma pessoa e ele pode durar a vida toda. O transtorno do espectro autista, por exemplo, que a gente também ainda não sabe a causa, é um transtorno mental que tem suas 3 características básicas, né? Problema de interação social, padrões repetitivos do autista, fixação em determinados objetos e situações, tá? Então, o transtorno, ele é de origem mental. Eu sugiro o DSM-4 ou 5, que é um manual de doenças mentais, de transtornos, que vai dar a nomenclatura adequada de cada transtorno e os sintomas mais comuns, as características mais comuns desse transtorno, tá? A fonte que eu peguei aqui para pegar essas informações que eu achei mais didática é do Mundo Educação, tem aí embaixo se vocês quiserem consultar.
e também aí DSM-5 ou DSM-4. O DSM-5 é mais recente. Então, no DSM-5, a gente já não fala autismo, a gente fala transtorno do espectro autista, tá? Recomendo como consulta. Das síndromes mais comuns em sala de aula, nós temos a síndrome de Down. A síndrome de Down vai variar bastante a intensidade dos sintomas de criança para criança, porque a intensidade desses sintomas depende do tamanho do cromossomo a mais que essa criança recebe no par 21, tá? Então, algumas crianças com Down vão ter um retardo mental mais acentuado, dificuldades de aprendizagem, problemas de saúde, isso tudo vai afetar o desenvolvimento dela. E aí, nesse caso, precisa ser feito um trabalho multidisciplinar, um contato constante com a família, tá? Como nós já frisamos, a importância da comunicação entre as pessoas conforme o comprometimento da criança é mais severo. A síndrome alcoólica fetal, que acontece quando a criança nasce com problemas porque a mãe consumiu excesso de álcool na gravidez. Essa criança pode ter comprometimento cognitivo, pode ter comprometimento físico, e aí também o quadro precisa ser avaliado para que essa criança tenha um planejamento específico para ela. A síndrome de Tourette, ela causa alguns tiques verbais e físicos, e a pessoa tem um desenvolvimento cognitivo normal, mas a professora, o professor precisam ficar atentos à questão social dessa criança, porque senão ela pode ser vítima de bullying, as crianças podem debochar desses tiques, então a integração social dela é o principal foco, tá? A professora e o professor precisam desenvolver algum tipo de projeto na sala para a integração social dessa criança, para que os colegas respeitem a condição dessa criança e para que ela não tenha o quadro agravado, porque quanto mais ansiosa, nervosa a criança fica, mais ela manifesta os tiques. A síndrome de Williams também, que é uma doença genética que causa excesso de socialização da criança, a criança ela acaba não entendendo regras sociais, convenções sociais, na verdade, né? O que fazer e não fazer em determinadas situações, mesmo em adultos, tá? Então, ela vai falar demais, falar em lugares inadequados, falar alto, vai abraçar quando não pode abraçar, enfim, é preciso um trabalho em conjunto com a AE, tá? Com essa criança para que ela consiga entender minimamente como se comportar socialmente. Às vezes ela pode até incomodar outras crianças com necessidades especiais. Por exemplo, no caso de você ter dentro de uma sala de aula um autista mais severo e de grau mais severo e uma criança com síndrome de Williams, essa criança de síndrome de Williams pode incomodar muito o autista. Então, são problemas comportamentais que vão atrapalhar muito a aula e precisam ser contornados através de projetos paralelos. A síndrome da rubéola congênita, quando a mãe tem rubéola durante a gestação, isso prejudica a formação da criança. Também é preciso avaliar o quadro clínico dessa criança antes de desenvolver qualquer planejamento escolar. Só para completar da síndrome da rubéola congênita, né, que eu falei no áudio anterior, a criança pode vir com mais de uma deficiência múltipla, e aí entra no caso das deficiências múltiplas, em que a gente precisa avaliar quais deficiências ela tem, com as limitações de cada uma, para aí fazer um planejamento global. A mesma coisa da síndrome de Usher. A criança com Usher geralmente tem comprometimento de visão e de audição, chegando a casos em que ela é cega e surda. E aí o desenvolvimento dessa criança, o aprendizado dela é todo tátil. O material todo em textura para que ela aprenda através do contato com os dedos e das mãos, tá? Para concluir nossas orientações, nós vamos falar então do transtorno do espectro autista. A inclusão do autista vai depender do grau do autismo.
Asperger, que agora é encaixado no TEA, né, transtorno do espectro autista, ele é um pouco mais leve, tem uma condição de aprendizado bem mais fácil, mas nós temos também autismo de grau severo. E aí eu trouxe aqui um site, RehabMe, que tem um guia sobre a inclusão de pessoas com autismo na escola, tá? Vocês podem acessar esse site, tem esse guia, ele é espanhol, mas ele está traduzido e traz dicas muito importantes sobre a inclusão do autista. Inclusão de autista é troca de experiência, sugiro que procurem o máximo de informações possíveis, principalmente em relação à criança que você vai trabalhar. A gente passa aqui um conhecimento teórico a respeito do autismo, grau de severidade, manifestações, mas cada criança é de um jeito, tá? Por isso que o espectro é muito amplo e é importante conhecer a criança com a qual a gente vai trabalhar, porque todo autista tem suas preferências, tem suas habilidades, a gente precisa conhecê-las para poder fazer um planejamento escolar. É a mesma coisa com altas habilidades e superdotação. A criança pode ter vários tipos de habilidade ou focar em uma habilidade somente. Ela precisa ser motivada, porque o cérebro dela trabalha de uma forma diferenciada. E aí a gente tem aqui, que eu trouxe para vocês, uma pesquisa desenvolvida pela Unesp, tá? Com estudantes com altas habilidades, algumas estratégias para ensinar esses alunos, para motivar esses alunos, para desenvolver conteúdos que estimulem, que desafiem o cérebro desses alunos.